Shalom, shalom, boa noite. Boa noite para todos, já chegando e convidando vocês para conhecerem... Bom, o pastor Vinícius não está, sou eu. Então, antes de falar boa noite para a mesa, já quero convidar vocês para conhecer a área de membros. Tem muitos cursos importantes, relevantes para a sua vida emocional, espiritual, profética e também para você compartilhar esse podcast. É um convite. Coloca o dedinho aí no aviãozinho e compartilha para o maior número de pessoas, não esquecendo de também clicar no coraçãozinho, que é o seu like e que ajuda tanto o canal a ser relevante e também muitas pessoas serem alcançadas. Lembrando sempre, eu digo, né, vocês são semeadores da palavra de Deus. Juntos, a gente faz uma grande diferença. Então, dizendo boa noite aqui para a mesa, boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para nós aqui, para o Pepeu, para você, para o Aquino, para quem está nos ouvindo. E eu quero complementar isso que você falou aí. Quero chamar a atenção de vocês no sentido de que a palavra vai ser tirada do nosso meio, entendeu? Toda essa programação que a Naira tem no YouTube, na caixa de membro, não é isso? Área de membro. É um material preciosíssimo, porque ele vai te ensinar a verdade bíblica, né? A interpretação bíblica. E vai chegar um tempo que eles vão retirar isso tudo de circulação e a palavra vai desaparecer. E vocês vão ficar, nós todos vamos ficar loucos atrás da palavra. Quem não tiver essa palavra gravada no coração vai ter problemas. Então, vai na área de membros, se inscreva e comece a fazer os estudos que ali tem, que você vai ser muito beneficiado espiritualmente. Vamos lá? E são aulas, né, que dentro da síndrome de pensamento acelerado, são aulas curtinhas, de 15, quando muito, 20 minutos, para que você possa ficar animado a ver todas as aulas. Boa noite, pastora Zana. Boa noite, pastora Naira, pastor Jonas, Boa Aquino. noite. Boa noite, galera de Jesus. Se preparem, porque tem muita coisa boa vindo aí, tá? Então, o nosso tema hoje é o avanço da maldade, o avanço das trevas e um chamado à santidade que a gente tem. São duas coisas que a gente precisa desenvolver, porque o que é o chamado à santidade? Tem muitos conceitos errados do que é santidade e qual é o chamado da santidade. Mas vamos falar primeiro do avanço, né? O avanço da maldade. E a gente está vendo de uma forma assustadora o que está escrito em Joel, capítulo 2, e eu gostaria que alguém pudesse abrir para mim. Em Joel, capítulo 2, o Senhor fala que são dias de trevas, de densa escuridão, negritude. Ele usa tantas palavras para resumir o que a gente está falando. Agora, ouvindo esse versículo, a gente entende o que Deus mostrou para Joel. Joel não tinha como falar, não tinha palavras para falar para a escuridão que ele viu avançando contra a terra. Pode ler? Posso, a partir do versículo 1 do 2. Toquem a trombeta, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Aí o versículo 2 vai dizer, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então, é o exército das trevas avançando. Depois ele fala, mais adiante, o exército de Deus se levantando. No final do capítulo 2, ele fala que ele primeiro descreve as trevas, Joel, e depois ele dá a esperança, né? Ele diz que poderoso é o exército aí, em Joel 2. Versículo 3. O último, pode falar. No versículo 3 ele vai dizer assim, diante deles o fogo devora, atrás dele... Não, o último versículo, onde se levanta o exército de Deus, no 2. No versículo 2, né? É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Do capítulo, o último versículo do capítulo. O último versículo. Quando fala que um grande exército se levanta... Versículo 32. Diante da voz do Senhor. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento
para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Esse é o versículo 32 do capítulo. Eu vou procurar aqui, porque é outro versículo que então, eu queria, mas que eu estou falando, enquanto eu procuro o Jonas. Assim, a gente viu que a palavra fala sobre avanço, né? Avanço das trevas. Sim. E como igreja hoje, eu quero deixar bem forte para vocês que o posicionamento da igreja é partir para o ataque, não é recuar. Porque na medida que você recua, ele vai tomando espaço. E na medida que você recua um pouco mais, ele toma a direção. E na medida que você recua um pouco mais, ele vem com a destruição. É o que está ocorrendo hoje com muitas igrejas no Brasil, onde o espírito de divisão entrou com tudo, e com a divisão vem a destruição, e o que a gente está vendo é uma coisa desesperadora. E para nós, como igrejas menores, a gente sabe que é necessário um exército de Deus se levantar nesse momento para poder combater, de fato, esse avanço das trevas. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler, porque é Jesus falando, né? Se encontra em João 12, 35 e 36. Diz assim, Jesus respondeu, minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Escutou isso, mozão? Sim. Então, andem nela enquanto podem. Andem nela enquanto podem. Então, hoje, por mais que as trevas estejam avançando, ainda há a presença do Espírito de Deus em nós e neste mundo. Então, andem nela enquanto podem, antes que a escuridão os surpreenda. Porque quem anda nas trevas não consegue achar o caminho. Então, essa já vem a consequência. Sim. Então, muitos estão perdendo a direção do caminho. Estão se permitindo deixar o ego exacerbado, o orgulho, os títulos e outras coisas mais, né? A própria riqueza, que é uma mão terrível, né? Que consegue dobrar as pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso, e um posicionamento hoje rápido é fundamental. Eu vou continuar. Creiam na luz enquanto é tempo. Assim vocês se tornarão filhos da luz. É o caminho, não tem jeito. Assim, o que você falou, esse é o que está acontecendo. Então, a gente começa o capítulo de Joel, o profeta falando desse avanço de uma escuridão como jamais vista. Porque ele coloca tantos adjetivos, tanta força nas palavras, ressaltando um quadro. Olha, gente, eu vi algo terrível avançando, um exército. Quando você continua na continuidade do que o pastor Osano leu, o que esse exército faz é destruição, um avanço contra as cidades, entrando nas casas, subindo nos muros, entrando pelas janelas. A gente fica esperando que seja assim, a gente vai ficar vendo demônio. Não, a gente está vendo, entrando pelas janelas das casas, através desse telefone. A gente está vendo através que nós vamos abrir um assunto aí de shows, seja em São Paulo, seja no Rio, de shows onde Satanás está sendo exaltado e aplaudido. E jovens que estão desigrejados, por que eles estão desigrejados? Pela decepção, frustração dentro das igrejas e também por uma doutrinação na mente deles, uma doutrinação que eles não estão percebendo, porque é no inconsciente coletivo, isso está acontecendo. Eles saem da igreja decepcionados ou cansados, seja o que for, para receber algo que os anima, que mistura o espiritual com a diversão. Então, isso vai animá-los. E o coletivo, né? Está todo mundo ali junto, parece que há mais unidade nas trevas do que na igreja. Porque o avanço da maldade, o avanço da escuridão, entrou nas igrejas trazendo grande divisão. E pública. Porque o que deveria ser resolvido nos bastidores com oração, humildade, vamos pensar no corpo. Olha, o corpo de Cristo vai ser prejudicado. Esse nível de briga, de disputa, de vaidades, vai prejudicar o corpo de Cristo. Vamos resolver isso entre nós, entre quatro paredes, com Deus, entre nós. Mas não, tudo é lançado, e aí vem resposta de um lado, vem resposta do outro. O que acontece? Tá bom, acontece o contrário do que Jesus falou, unidade. E o que acontece, o efeito nas pessoas? Quem está firme
vai ter maturidade para aguentar esse momento. Agora, aquele que não está firme, ele se escandaliza, ele enfraquece, ele se decepciona, ele frustra. E o efeito inchaço de grandes igrejas pode, de uma hora para outra, Satanás colocar que nem uma agulha num balão cheio de ar. E aí, porque não são pessoas trabalhadas, restauradas, transformadas, que respondem ao chamado da santidade, aí, como são pessoas animadas e não tratadas e transformadas, essa agulhinha de Satanás é uma coisa bem pequenininha, imperceptível, vai e fura um grande balão. E aí é o efeito de saída da igreja. É o efeito que, como tem muita gente, você não percebe quantos estão ficando no meio do caminho decepcionados e frustrados. Em boa parte começa com o desigrejado, pastora. Agora, uma coisa que eu estava observando, né, dentro desse avanço da maldade, é que as pessoas começam como desigrejados e eles acham que são uma igreja. Mas se a igreja, no caso, seria ser o corpo de Cristo funcionando e não um membro fora do corpo. Né? Uma vez que você é um membro fora do corpo e você está debaixo de um engodo, achando que você é a igreja, você está se afastando cada dia mais do corpo de Cristo. E com isso está perdendo a verdadeira seiva. Deus não nos comparou com outro animal que não fosse a ovelha. Então, a força da ovelha, a vitória da ovelha, tem duas forças. Uma, andarem como bando, e duas, andar junto do pastor. Então, é claro que o pastor é Cristo, mas Deus coloca líderes também como pastores aqui na terra. E então, o que o diabo está entrando? O diabo está entrando como lobo. Um único lobo derrota um rebanho inteiro com intimidação. Ele aparece, as ovelhas já começam a... Cada uma salve-se quem puder. Se ela não ouvir a voz do pastor, dispersa, bate a cabeça, morre. Não foi nem o lobo, foi ela que, na pressa, bateu a cabeça numa árvore ou em qualquer lugar por onde elas estavam fugindo. Porque a ovelha, ela não é um animal corajoso. Por isso que o Senhor nos comparou com ovelhas. Tem muito medo, são assustadas, são dependentes, têm visão curta. Tudo que a gente tem. Somos dependentes da graça, dependentes de Deus. Temos uma visão curta que, se não for o Espírito Santo, a gente vai perecer. Mas aí, são dois exércitos no capítulo de Joel 2. O grande exército da maldade, trazendo escuridão, avançando contra casas e cidades. Entrando e aí que a gente vai entrar no assunto cidade, né? Sobem pelas paredes, entram pelas janelas. Entram pelas janelas. Uma coisa sorrateira. A pessoa espera a porta, protege a porta, não protege tanto a janela. Então, abriu a janela para tomar um pouco de ar, pronto, entrou. Né? Então, mas esse entra também, pastor, ele vai de encontro à legalidade que as pessoas vão dando, né? Vão abrindo essas janelas. Hoje eu já não vejo só legalidade, não, né? Hoje eu vejo a sutileza de entrar através das redes sociais, eu vejo a sutileza a doutrinação dentro do colégio. Vai arrombando as portas das janelas e vai entrando. As janelas, né? É uma coisa que não é voluntária. Não é só porque a pessoa... Nós já passamos desse tempo que a pessoa eu estou me abrindo para as trevas, eu estou buscando coisas... Não, isso já passou. Agora, os nossos jovens estão suscetíveis a esse tipo de ataque, abrindo janela, vendo, ouvindo coisas, seja na escola, na universidade, estando suscetível a uma doutrinação, assim como Daniel e os seus amigos lá na Babilônia. Por que só é citado como posicionamento Daniel e seus amigos? Cadê o resto? Não estava posicionado igual a eles. Estava lá na Babilônia, mas se deixaram ser doutrinados pela Babilônia. Tanto que, na hora de voltar para Jerusalém, Esdras fica desesperado que os próprios levitas se misturaram tanto com a cultura da Babilônia que não queriam nem sair da Babilônia. Verdade. Isso foi uma sutileza, foi doutrinação na mente. Hoje, Satanás precisa ser muito mais sutil. Então, ele está entrando pela janela. Por isso que eu vejo Joel 2 se cumprindo. Ele não está entrando por portas abertas porque a pessoa foi se envolver com as trevas. Ele entra pela doutrinação na mente. Mas aí um outro exército está se levantando, que é esse chamado à santidade, que é Joel 2, versículo 11, que era o versículo que eu queria. E quando acaba de falar da destruição desse exército das trevas, há uma esperança, porque no versículo 11 está escrito, Joel 2,
O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Por todo o mundo Deus tem um remanescente, porque é o poderoso é poderoso aquele quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível. Quem o poderá suportar? É exatamente o que a gente está vivendo. Quem é que suporta o que a gente está vivendo? E Deus está falando, o exército que ouve a minha voz. É o aviso que tem em Apocalipse, né? Então, aquele que tem ouvidos, ouça. O que a gente está entendendo? A gente está entendendo que o fim dos tempos não vai ter lugar para cristão morno. Não. Entendeu? Só posicionado. Radicalmente posicionado. Eu acho que é um posicionamento bem diferente do que a gente tem vivido nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Por que avança os grupos terroristas? Porque eles são fundamentalistas, radicais e unidos. E aí eles avançam. Mas alguém está dando espaço para eles avançarem. Tem um propósito. Sim, né? O avanço da maldade o Oriente Médio não para há mais de um ano, agora já passou um ano. Desde o dia 7 de outubro do ano passado, nós temos um avanço da maldade no Oriente Médio a olhos nus. Mas você sabe uma coisa interessante? Israel é incrível. Eles são impressionantes. Porque entra esse grupo de rebelde na Síria, a Síria estava quieta, não estava perturbando Israel, molestando, querendo o espaço dele de volta, nada disso. O negócio era Hezbollah no norte e Hamas no sul. E, de repente, os rebeldes sírios se levantam e tomam o governo. E a expectativa de todo mundo como será a reação deles com Israel? Como eles vão operacionalizar essa questão da guerra com Israel? Vão permanecer fora ou vão estar dentro do conflito, né? E havia uma dúvida muito grande, mas Israel não esperou para saber. Não pagou para ver. Israel não esperou para saber. Israel imediatamente começou a bombardear os quartéis sírios, os armazenamentos lá de bombas, de armas químicas, para que os terroristas, os rebeldes, não tenham acesso a eles. Foi na Marinha e explodiu todos os navios da Síria. Russos, né? E russos, tinham russos lá. Sim, com certeza. E se antecipando, né? Até então, nenhuma notícia. Quando foi ontem, o grupo de rebeldes fez uma coletiva, e nessa coletiva eles, uníssonos, começaram a cantar: agora vamos defender o Hamas, agora vamos defender o Hamas. Ou seja, agora eles vão descer, vão entrar na Palestina para brigar com Israel. Então, esse é o avanço da maldade no Oriente Médio. Tu está entendendo agora, Kino? A gente está vendo o avanço da maldade na sociedade, o avanço da maldade em todos os setores. Na igreja, aí você fala, as grandes divisões hoje... Mas aí você para e pensa, você fala, meu Deus, essa perturbação não vai parar sobre Israel? Quer dizer que um paísinho daquele tem fôlego para encarar tudo isso? Se manter de pé, né? E Israel nunca foi de guerrear por mais de 7 dias, 6 dias. Israel é vapt-vupt, é coisa rápida. Esse já está um ano. Mais de um ano, já passou de um ano. Exatamente. Um desgaste absurdo. E agora me surge uma nova frente. Entendeu? Surge uma nova frente. Ó, igreja, vamos orar por Israel. A gente tem que orar mais. Da maldade crescendo, né? Absurdamente. E quando a gente vê também o avanço da maldade, é assim, assustador. Nós vimos, em que mês que foi aqui da Madonna, aqui no Rio de Janeiro, aquele portal... 6 meses, tem isso tudo, não, né? É que o tempo está correndo tão rápido. Tem mais? Bom, não tem 6 meses, foi em que mês? Não. Tem 6 meses, não. Foi em que mês do ano passado? Não, foi esse ano. Não foi esse ano. Foi esse ano. O tempo passa muito rápido. Pesquisa aí, mas foi tenebroso, né? Meu Deus. Aí. Maio de 2024. 6 meses, mas. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Maio de 2024, nós vimos no Rio de Janeiro, 2 grandes cidades. Claro verdade. Que São Paulo não podia ficar de fora. Então, em maio de 2024, nós temos o avanço da maldade, aquele portal em que foi transmitido ao vivo
coisas rituais, obscenas, né? rituais Rituais. e obscenidades Portais, transmitidos pela Globo em horário que criança estava acordada, se eu não me engano, foi à tarde, início de noite, mas era um horário em que crianças estavam assistindo, e enquanto que, sabe, muitas coisas são condenadas, nós somos calados nas redes sociais em relação, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas a maldade pode fazer tudo. A maldade pode falar, a maldade pode transmitir ritual, pode transmitir obscenidade à luz do dia, e que tudo bem, e ninguém se revolta, ninguém se rebela, e não é censurado. Tá. Aí, agora, em São Paulo, nós tivemos aquele show, deixa eu ler exatamente o local, né, para a gente não dar informação errada. Durante o show da banda Bring Me the Horizon, um grupo britânico, e a gente vê o avanço da maldade sobre a Grã-Bretanha. Nós vemos a olhos nus assim, o crescimento do antissemitismo, tudo que um avanço da maldade. A gente tem que orar pela Inglaterra. E aqui está falando esse grupo, né, o Bring Me the Horizon, se reuniu no parque em São Paulo, Allianz, e no dia 30 de novembro, e a gente viu. Nós vimos o cantor encapuzado, e ali ele invocando um ritual. Esse ritual ele chamou São Paulo. Aí, então, a gente viu o Rio de Janeiro com Madonna, agora São Paulo. Dois polos importantíssimos do Brasil, onde tudo acontece, é Rio e São Paulo. Verdade. É claro que é coincidência. Influencia toda a nação. Né? Não, exatamente. É coincidência. O que acontecer aqui se espalha muito fácil. Então, é coincidência que foi escolhido Rio e que foi escolhido São Paulo. Mas o que ele falou de São Paulo? Então, aí ele chamou, ele fez um ritual, aí ele gritou: São Paulo, você está me ouvindo, São Paulo? Mas a voz, com voz... E uma voz cadavérica, né? Macabra. E aí ele chamou de ritual menor de banimento do pentagrama. E ele convidou os fãs a invocarem arcanjos e para acessar um lugar chamado Iotopia. E aí ele desenha um pentagrama, e aí quem estava lá no palco, incluindo a figura encapuzada, o cantor, eles levitam, claro que era um filme, mas era simulando uma levitação. Aí os jovens, comentário dos jovens, foi arrebatador, foi incrível, almas foram sugadas, capturadas. Houve uma elevação espiritual, jovens ali. Tudo bem. Aí vamos ver o outro lado. Aí o grupo fala que não, que eles sempre fazem coisas assim polêmicas, não tem nada de religioso, só, nem sempre, né, que eles só usam essas coisas para impactar, como efeito de show. Não é, gente. Não é. Aí aqueles que não querem levar para o lado espiritual, não foi aberto um portal. Ele falou que foi para acessar um local chamado Yu. Yu é você, levando você a esse portal. Utopia, te levando a um local. Que local é esse? De opressão, de aprisionamento. Dormência, aqueles jovens receberam aquela unção maligna. Aí, esse ritual... ele é tradicionalmente utilizado para purificação e proteção espiritual esotérica. Mas não é proteção, é uma aliança que os jovens fizeram naquele momento. Porque ele disse: vocês estão me ouvindo? E aí ele repete: eu não estou ouvindo vocês. O que ele queria? Uma liberação da voz deles falarem: estamos ouvindo, estamos participando, né? E concordamos. Ele fez aqueles jovens repetirem. Por que ele ficou insistindo nisso? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Liberem a voz, falem aí. É algo tudo muito forte que aconteceu. E aí você olha aquilo, não, mas é mais uma loucura. Você olha, a gente vem insistindo aqui no podcast, gente, não é normal que a geração Z esteja tão baixo nível. Eles são uma potência, porque eles são inteligentes, têm acesso a e têm facilidade com esse acesso
à informática, a tudo que é de modernidade, mas eles estão, parece que, regredindo. Tem empresa que não quer contratar a geração Z, já está tendo até um preconceito, por quê? Por causa dessa instabilidade emocional, fraqueza emocional, a ponto de levar jovens a se adaptarem à transespécie. O que é isso, gente? Eu venho falando isso no podcast, mas cada dia está mais comum, um que se identifica com a vaca, outro que se identifica com a lesma, outro que se identifica com o lobo, cachorro. Então, como que pode ser a decadência humana? É o avanço da maldade. Então, a gente vê o avanço da maldade nos governos, o governo global, não estou falando de Brasil. Na escola, na educação. Né? Na educação, na sociedade, as famílias totalmente desconfiguradas. A palavra é desconfiguração. Sim. A gente está vendo um mundo desconfigurado. Um mundo que é o que está escrito em Deuteronômio 32. Vocês são mancha. Vocês deveriam ser a imagem e semelhança de Deus, mas vocês são mancha, corruptas, sabe, deformados. Uma mancha, eu não sei identificar o que ela é. Se eu faço um desenho de uma árvore, eu sei, é uma árvore. Agora, se eu vejo a pintura moderna, tem essas coisas, né? Mas eu não sou muito chegada nisso. Mas aí você vê, né? Você vê uma árvore, você identifica. Agora, se eu tiver intenção de desenhar uma árvore, mas você tem que interpretar, porque isso aqui é uma mancha. Então, a humanidade está como uma mancha. A nossa definição é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a santidade que eu queria conversar com vocês. O que é santidade? Santidade, quando você leva para cada igreja, elas podem confundir santidade com doutrina. Verdade. Então, a doutrina da tua igreja diz que você não pode usar, você tem que usar véu. Essa é a doutrina da tua igreja, uma interpretação de um texto. Aí a doutrina da outra igreja não pode usar calça comprida. A doutrina não pode usar maquiagem. Você tem que respeitar. Se você está nessa igreja, respeite a doutrina dessa igreja e não fale contra ela. Tá? Você está nessa igreja porque você ama a sua igreja. É um regulamento, né? Tem um regulamento. Você tem que seguir, gente. Tem que se enquadrar. Por exemplo, nós moramos num prédio, ali tem o regulamento do prédio. A gente concorde ou não, mas se eu quero morar naquele prédio, eu vou, e sem murmurar. Eu tenho que, por segurança, foi estipulado um monte de coisa que me dá um trabalho, mas eu tenho que aceitar. Então, querido, eu não estou aqui falando, não estou entrando nesse assunto de doutrina. Você está numa igreja que tem doutrina, obedeça, não fique falando contra e pronto. Não está feliz, você sai. Mas se você está feliz na tua igreja, fique, permaneça e siga. Mas, então, para muitos, a santidade é doutrina. Não, a santidade não é a doutrina. A santidade é o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Bom, que eu tenho que ser a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu vou me vestir com decência, eu vou, tendo doutrina ou não na igreja, eu tenho um padrão que é celestial. Então, eu sei que eu preciso me vestir com decência, eu sei o que a minha mente tem que ser santificada, eu tenho que entender que Jesus me explicou que até com os olhos eu peco. Então, tudo começa por aí. Eu olhei, achei bonito, continuo olhando e fico pensando, e aí eu vou pecar. Então, eu preciso ser radicalmente santo. A santidade inclui perdoar. A santidade inclui você estar numa igreja, não cause divisão. Isso não é santidade. Causar divisão não é santidade. Então, Deus tem um chamado, ele fez uma pergunta, quem vai suportar? Quem ouve a voz do general. E o que o general está dizendo? Sejam santos como eu sou santo. Então, venham para perto de mim. Sabe, o que vai te manter em santidade é o teu devocional, é o teu contato com a palavra, o teu contato de oração diário e o teu confronto com a tua carnalidade. Cada um conhece aqui, eu tenho o meu ponto fraco, Jonas, pastor Osano, você. Cada um de nós tem um ponto fraco. Analise esse ponto fraco diariamente. Não dê vazão ao teu ponto fraco nem um segundo. É como um alcoólatra, é a primeira gota. Você tem que ficar longe da tua primeira gota. A tua primeira gota é
o WhatsApp, algum tipo de vídeo que você vê, alguma coisa que você entabula a conversa. Não sei. Você tem que ser radical com você mesmo. Fique longe. Tem que ser igual aquele filme da Prova de Fogo. Aquele homem que tinha problema com pornografia. E então, quando ele ouviu que ele tinha que ser radical, ele entendeu qual era o problema dele, era o computador. Aí a gente tem aquela cena dele quebrando, o tempo que tinha CPU, né? Aí ele quebrando a CPU do computador, porque para outros o computador não é o problema, mas para ele era. Então ele foi radical. Ele quebrou a CPU porque ele sabia que ele não ia conseguir se manter longe daquilo se ele tivesse aquilo em casa. Então ele foi radical com ele mesmo, porque ele queria a vida dele com Deus, ele queria a vida dele com a família, que era muito mais precioso do que aquela CPU que estava levando ele para o inferno. Cortou, né? A palavra de Deus, Jesus fala isso, né? Se teu olho te condena, né? Arranca, né? Mas não é o olho em si, né? É aquilo a qual te prende a essa condenação, né? O interessante é que o que para nós aqui é uma busca pela santidade, no céu é a vida normal. Né? A gente tem que buscar aqui na Terra o que no céu a gente vai viver. E é interessante... Senão vai para o inferno. Gente, olha, não falam mais do inferno, mas o inferno existe. Então, a porta é larga, ela é fácil e rápida de chegar. É mais rápido chegar no inferno do que no céu. Olha que a frase é forte, hein? Mas é verdade. É verdade. Quando eu era criança, né, eu frequentava a Igreja Batista, era membro lá, né, criancinha. E eles falavam muito a respeito, assim, com essa figura de imagem, né? Que a porta do inferno era bem larga e que o caminho para o céu era estreito, muito estreito. Aí eu pensava como criança, então é mais fácil ir para o outro lado, que é larga, né? Do que ficar nessa portinha estreitinha, as pessoas se empurrando, querendo entrar ali e não conseguem. Mas o fato é que é isso mesmo, né? É do teu tamanho. O fato é essa facilidade de vida que é proposta pelo inferno, realmente ela não dá para você a mínima condição de entrar no céu. Eu tenho sido impactado nesses últimos dias com o discipulado, né? Onde a gente vê Paulo falando a respeito de quando você sofrer por amor a Cristo, que você deve ficar muito feliz, né? Porque lá no céu eles ficam muito felizes quando vê você, não pelo sofrimento, mas pela tua dedicação, pela comprovação do teu amor a Deus, pela tua lealdade a Deus, você é capaz de passar por sacrifícios. E aí a gente lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, naqueles calabouços horríveis, sujos, né? Ali eles defecavam, ali eles urinavam, ali eles comiam, ali tinha frio, muito frio, né? No tempo de frio, tempo de umidade alta, e eles louvavam ao Senhor debaixo daquele sofrimento. Indo para a arena. Gente, é uma coisa... E outra coisa, quando a gente pensa no Coliseu... Você nunca parou para pensar de fato, para sentir a dor, o desespero daqueles irmãos nossos? Porque que imagina foram você como pai... engolidos pelos leões ali? Você já tinha um medo seu, agora você como pai dando a mão para o teu filhinho, sabendo o que ia acontecer com o teu filhinho, gente. Que isso, meu Deus. Isso é demais. Mas hoje os cristãos... Agora, esse foi um tempo de trevas, os cristãos, né? Hoje são o quê? De açúcar, né? Você concorda que esse foi um tempo de trevas, violento? Mas agora está pior. Não, imagina o que vem pela frente, é isso que eu quero dizer. Imagina o que vem pela frente e nós precisamos estar fortalecidos para podermos resistir. E sabe o que é? A desinformação, num tempo de informação, é um dos piores maus. Você maior maldade, né? Maldade, sabe por quê? A desinformação. E está escrito na Bíblia: meu povo perece por falta de conhecimento. A gente tem um país como a Eritreia, onde os cristãos são colocados. A única vez que foi ventilado foi porque uma cantora da Eritreia, há anos atrás, ela foi colocada num desses containers no deserto, na Eritreia. Foi quando ficou popular que eu digo assim, veio à luz, ao conhecimento do mundo que existia esse tipo de perseguição e esse tipo de execução, porque aquilo é uma execução. Então, o que aconteceu com essa anos e anos atrás? Essa cantora da Eritreia, ela encheu um estádio e ela cantou músicas, claro, músicas gospel. Quando ela chegou no país dela, ela foi retaliada e ela foi presa e ela foi colocada
num desses containers no deserto, e que tinha, assim, tipo, 50 pessoas num container que caberia, no máximo, 20, ou mais. Eu não lembro qual o número de pessoas que estava em um. Ali você tem, durante o dia, é porque o Jonas falou de calor, de frio, aí, durante o dia, você tem, num container, sem ar-condicionado, claro, sem janela, claro, container, pessoas que morrem de calor lá dentro e pessoas que, à noite, deserto, muito frio, passam por esses 2 choques de temperatura e isso por si só já é uma sentença de morte. Além disso, falta de atendimento médico, falta de comida, mas no caso dela quebraram as pernas e os pés e os pernas e os braços dela para ela negar Jesus. Algumas vezes ela não negou e foi feito um movimento mundial pela libertação dessa cantora. Foi aí que a gente veio. Procura, não lembro o nome dela, mas procura cantora em container na Eritreia. Isso foi anos atrás. O movimento foi tão forte que trouxe à luz o que acontece na Eritreia e todo mundo ficou, naquela época, todo mundo ficou sensibilizado, só se falava disso, já caiu no esquecimento. Os containers continuam lá. Ela foi liberada com muitas sequelas, viva, mas os containers não acabaram porque ela saiu. E o mundo? Você sabe, você pensa nisso, você ora sobre isso? Então, quer dizer, assim como a Eritreia, tem outros países que têm condenação. Há anos atrás, a gente viu o que foi feito pelo ISIS, decapitação, etc. E tal. Mas continua. Ellen Berhan. Ellen Berhan. Você veja, tem fotos dos containers. Pesquisa aí, gente. Informação é vida. Então, isso que acontece na Eritreia, quer saber? Entra no Portas Abertas, ou no site do Portas Abertas. Ali tem histórias de países. Hoje, em 2024, 2025, 2023, tem histórias ali relatadas de cristãos que são mortos, que são decapitados, que são. E aí? E essa igreja ocidental fraca, dividida, contaminada, sem santidade. Pergunta se lá os cristãos são santos. Com certeza, eles não brincam com o pecado. Eles disputam uma página da Bíblia. E eu trabalhei, vocês sabem, eu trabalhei em Portas Abertas, em Missão Antioquia, eu trabalhei na Rádio Transmundial. A minha vida sempre foi conhecer o que acontece por detrás desse mundo que hoje tem. A gente fala do. Por que surgiu esse assunto? Porque o Jonas estava falando do Coliseu, mas ainda tem Coliseu. Tem. Não é público. Por isso que é mais perigoso. Porque eu acho menos perigoso uma perseguição nua e crua, que todo mundo vê e toma uma atitude, vamos orar, vamos fazer alguma coisa, do que essa perseguição em que o mundo ocidental fecha os olhos, calado, porque toda ela está acontecendo na janela 10/40. Então, aí você fecha os seus olhos. Eu conheci refugiados iraquianos, conversei com eles, com refugiados sírios. Eu conversei com eles, cada história de arrebentar o coração. E aí, o mundo ocidental fica pensando no seu próprio umbigo, fica disputando poder, dinheiro, e a igreja dividida, a igreja enfraquecida. Quem está numa igreja fica ainda dividindo mais ainda. Gente, nós precisamos levar a sério o evangelho. Ou você não vai ficar. Não é porque você não está na Eritreia ou em qualquer outro país que você, aqui no mundo ocidental, o avanço da maldade no mundo ocidental é uma perseguição aos cristãos. É uma perseguição assim absurda que você está permitindo. Como que a gente não permite? Mas como é que eu consigo? Nos unindo, orando, acabando com vaidades, acabando com ganância. E nós, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que tem unidade entre as denominações. Cada um tem o chamado que Deus... Cada denominação é um chamado de Deus diferente. Ninguém tem um chamado completo, sabe? O que Deus chamou a Batista para fazer, o que Deus chamou a Presbiteriana, a Assembleia de Deus para fazer, cada uma tem um chamado e está respondendo ao seu chamado. Mas vamos nos unir.
Vamos nos unir e falar, gente, é uma volta à santidade radical. Essa era a pergunta, né, a pergunta e a resposta para todos que nos ouvem, né? O que fazer, né, diante do avanço de tanta maldade, quando a própria Bíblia diz que nos últimos dias, né, o amor, por causa da iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, né? Então, o que fazer, né? Acho que esse é o momento de pincelar a mesa e deixar essas dicas aí bem visíveis, né? Porque o aumento da maldade... O aumento da violência... Ela está em todos os lugares de uma forma disfarçada, até exposta mesmo, onde você entende que é a maldade e onde a verdade está sendo trocada pela mentira e a mentira pela verdade. A gente está vendo aqui, nós moramos no Rio de Janeiro. Aqui, esse podcast é feito no Rio de Janeiro. Gente, nós nos sentimos sitiados dentro da nossa própria casa. É verdade. Não dá ânimo de sair. Jonas e eu, a gente saía, né? Ele vive falando isso. A gente saía para tomar um café. A gente mora na Ilha do Governador. Aí, assim, um modo de relaxar, que a gente trabalha tanto, né? Um modo de relaxar, a gente ia para a Barra para tomar um café. Pergunta se a gente tem ânimo. Pô, linha amarela, a gente se sente sitiado. Sitiado porque parece que os ladrões, as facções, elas dominam o Rio de Janeiro de tal forma que nós estamos reféns dentro da nossa própria casa. E mesmo dentro de casa, a gente tem que pôr alarme, tem que pôr um monte de coisa. Vamos falar direitinho. Na verdade, o governo do Rio está completamente nas mãos deles. Está na mão deles, estamos sitiados. E coisas estranhas vêm acontecendo a nível de autoridades, a nível de governos, onde os bandidos marginais têm direito a ter arma e o ser humano normal já não pode ter. A gente tem alguns... Ele pode estar na rua demonstrando suas armas, e nós temos que ficar presos, fechados dentro de casa. Só essa semana foram vários episódios aqui perto, na linha vermelha, entrando para a linha amarela, das pessoas terem que parar seus carros e deitar no chão e se protegerem porque o tiro estava comendo solto. E quê? 3 horas da tarde, eu fui assaltada com fuzil. Quer dizer, gente, isso não é normal. Eu não estou num país em guerra, mas eu estou num estado em guerra. Então, mas olha só. E eu digo para você que a partir do momento que a gente não tem mais segurança, isso é o avanço da maldade. Sabe, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Mas ela não está maravilhosa. Eu quero dizer o seguinte. Nós estamos no fim. Isso é o fim da humanidade. Isso é o fim da humanidade. Aquele versículo, né? Vamos ler. Aí, eu quero dizer o seguinte. Isaías 5, o dono da terra se ausentou. E nos deixou como trabalhadores aqui. Sim. Tá? Como trabalhadores da última hora. A nossa geração é exatamente isso, trabalhadores da última hora. O dono da terra volta. Ou o dono da terra está, nesse momento, com a sua atenção total para a terra, porque há uma movimentação muito grande para o fechamento dos tempos. A quem ele vai se dedicar para guardar e proteger? Aqueles que estiverem ativos, aqueles que estiverem trabalhando. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a salvação se encontra no caminho. Se você estiver ativo, se você estiver com a mão no arado, não solte, não pare. Continue trabalhando, não deixe a sua mente vazia para o diabo ficar colocando lixos na tua mente com relação às suas lideranças, com relação ao ministério ao qual você participa, né? Não deixe o diabo colocar na tua mente que você tem que sair da tua igreja, você tem que permanecer, a menos que as coisas não estejam de acordo ou que você não tenha identificação nenhuma. Então, mesmo assim, todo cuidado, porque hoje a proteção está no corpo de Cristo. Quem não estiver... Porque o diabo quer matar o pastor para dispersar as ovelhas. E dispersa mesmo, né? Então, você quer ler algum texto? Isaías 5:20, o avanço da maldade está baseado nisso que nós vemos, esse lema. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo.
É isso que a sociedade tem feito e Deus está falando uai. As interjeições de Deus, o ai, é sempre para alertar a gente. Cuidado, tem perigo aí. Se você continuar se comportando desse jeito, tem perigo na sua vida. Leia, releia este versículo e fale: longe de mim esta aceitação do mal na minha vida. É isso que a gente tem para dizer para vocês, esse recado do avanço da maldade, o posicionamento de santidade para a gente nos últimos dias. É o que vai te manter em pé. Seguem avançando. Exato. Tá. Então, meus queridos, aguardem, porque toda segunda-feira a gente está aqui com um podcast e um assunto relevante para você. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e também conhecer a área de membros com muitos cursos que te preparam, que te ajudam a ficar firme nesses últimos dias. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, querido, e te guarde de todo o avanço da maldade, tá? Amém. Em nome de Jesus.